Sua família adotiva te amarrou a um poste, mas o que aconteceu depois é inacreditável. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo, quando Clara, de apenas 17 anos, se viu amarrada a um poste no quintal de sua casa. Uma cena surreal, quase como um pesadelo. O frio do metal contra sua pele era apenas um detalhe perto da humilhação que sentia. Seu coração batia rápido, um turbilhão de emoções. Ela nunca se sentiu parte daquela família. Mas aquele momento parecia ser o fim de tudo. Como eles puderam chegar a isso? Pensou, enquanto a brisa cortava seu rosto. A discussão que a levara ali começou com algo simples, uma escolha de vida. Uma decisão sobre seus estudos e, de repente, explosões de palavras cortantes. Você nunca será como nós, gritou sua mãe adotiva. E as palavras ressoaram como um grito na escuridão. A tensão cresceu. Os rostos aflitos a cercaram. Em um gesto de raiva, seus pais decidiram que um castigo drástico era a solução. Clara se viu amarrada, impotente, enquanto olhares reprovadores a julgavam. Mas quando a noite caiu e as estrelas começaram a aparecer, algo inesperado aconteceu. Uma energia estranha começou a vibrar ao seu redor. Ela sentiu uma onda de calor conforme as amarras pareciam mais soltas. O céu escureceu e uma luz prateada começou a emanar de seu corpo. Era como se a própria noite estivesse cativada por ela. Clara fechou os olhos, lutando contra o medo e percebendo que a vergonha dava lugar a uma força desconhecida. O poder que despertava dentro dela não era só físico. Era ancestral. Então, visões começaram a surgir, silhuetas de rostos conhecidas, sombras de segredos familiares, imagens de uma cidade em ruínas, um herdeiro perdido e um destino que não era apenas dela. Clara abriu os olhos novamente e viu, nos limites de sua visão, uma figura oscilar. Um estranho, envolto em um manto escuro, a observava. Seu olhar era profundo, como se soubesse cada detalhe de sua história. Você não está sozinha, ele disse, suas palavras ecoando como um mantra no vento. Sua verdadeira herança está despertando, enquanto os murmúrios de seus pais se tornavam ecos distantes. Tudo começou a fazer sentido. A hipocrisia de seus pais, a maneira como sempre a tratavam, como se fosse uma interlalha em suas vidas perfeitas. Clara sentiu um nó na garganta e uma força nova pulsando dentro dela. Uma voz interior começou a sussurrar: você não pertence a este mundo. O que você é vai muito além de qualquer um deles. O estranho começou a se aproximar e ela sabia que tinha que fazer uma escolha. Permanecer amarrada a um passado que nunca aceitou, ou libertar-se e abraçar o que realmente era. A luta não seria só interna, pois forças sombrias estavam à espreita, desejando controlar o que ela poderia se tornar, com o corpo tremendo de adrenalina. E emoções conflitantes, Clara se viu à beira de um abismo. A luz que emanava dela iluminava o quintal, revelando os rostos de seus pais, agora mais pálidos e confundidos. O futuro da cidade descansava sobre suas escolhas. E, ao olhar para o estranho, ela entendeu que sua jornada estava apenas começando. A sombra que a observava poderia trazer tanto destruição quanto esperança. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A luz prateada pulsava intensamente, revelando a intensidade do momento. Clara sentia aquela força crescendo dentro dela, um poder que nunca imaginou ter. As amarras, agora frouxas, a conectavam mais ao céu estrelado do que ao poste frio. Mas, entre a esperança e a dor, uma sombra de incerteza se instalou em seu coração. O estranho a observava, parecendo absorver cada segundo daquele instante. Eu preciso saber quem sou, Clara murmurou, seu tom carregado de determinação. O estranho inclinou a cabeça, como se estivesse esperando por aquelas palavras. Então, ele se aproximou e a energia ao redor dela aumentou. Ela o viu mais de perto. O manto escuro que o envolvia não deixava ver seu rosto claramente. Mas Clara podia sentir que ele não era uma ameaça. Ao contrário, havia um calor acolhedor emanando dele. Você não está apenas ligada a essa família, disse ele, sua voz suave, porém firme. A verdade é muito mais complexa. Neste momento, uma explosão de luz dourada cortou o céu acima deles. Clara congelou, seu coração disparou. Os pais dela, que até então pareciam meras sombras na escuridão, agora gritavam. Mas não era por amor ou preocupação. O som era de pânico e Clara sentiu um arrepio na nuca. O que estava acontecendo? Então, algo caiu do céu, direto para o quintal. Um brilho intenso fez todos na área taparem os olhos. Quando a luz se dissipou, havia uma caixa feita de uma madeira escura que Clara nunca tinha visto antes. Sem pensar, ela se aproximou, atraída como uma mariposa pela luz. Não, não se aproxime, gritou sua mãe, mas Clara sentiu que devia. O estranho a incentivou com um gesto. Ao abrir a caixa, uma corrente dourada saturada com pedras de cores vibrantes se revelava. Clara a pegou, e no instante em que a corrente tocou sua pele, uma onda de visões a atingiu. Ela viu sua mãe. Não, aquela não era sua mãe. Era uma mulher com os mesmos traços, mas havia algo diferente, algo sombrio. Os olhos dela brilhavam de raiva. Clara viu então uma cena, uma sala com sussurros, rostos ocultos em sombras que discutiam. Ela não pode saber, um dos rostos disse. Ela deve permanecer aqui, esquecida. A luz ao redor de Clara ficou insuportável. Ela se sentiu desfalecer, lutando para manter os pés no chão. A corrente pesava, como se todo o peso do mundo estivesse pendurado em seu pescoço. Clara! A voz do estranho a trouxe de volta à realidade. Ele estava mais próximo, agora. A intensidade em seu olhar era palpável. Você não pode deixar que o passado a defina. O que você descobriu é apenas parte da verdade. Mas antes que ela pudesse processar, seu pai adotivo avançou, os olhos cheios de uma confusão que misturava raiva e desespero. Você não é nossa filha! Nunca foi! Ele gritou, suas palavras esmagando Clara, como se um muro tivesse caído sobre ela. Vem aqui! Ele se lançou em sua direção.
O estranho se interpôs rapidamente entre eles, com uma determinação que deixou Clara respirando rapidamente. Ele não pode tocá-la. O que era aquela proteção? A relação dela com eles estava se desintegrando diante de seus olhos. Você está mentindo! Gritou Clara, abalando a corrente em seu pescoço. Mas a verdade cortante soou em sua mente como um sino, porque ela nunca se sentiu em casa. Do que mais ela estava sendo? Protegida? Enquanto o clima esquentava, Clara teve uma visão rápida, quase como um flash, de uma cidade em ruínas novamente. O estranho estava certo. Seu destino não estava apenas marcado por suas escolhas, mas também por segredos que poderiam destruir tudo ao seu redor. Então tudo aconteceu tão rápido. Um tremor passou pelo chão sob os pés de Clara, e a caixa se fechou sozinha. As sombras em torno dela escureceram, e o rugido profundo ecoou de longe, como um aviso de que algo estava prestes a acontecer. Em um instante, ela percebeu que a conexão com aquela família estava prestes a se romper para sempre. Assim, Clara ficou ali, entre a luz e a escuridão, sabendo que o próximo movimento decidiria não só seu futuro, mas poderia mudar a vida de todos ao seu redor e a cidade inteira. Afinal, o que mais estava escondido em sua herança? A resposta estava se aproximando e Clara não podia mais ignorar a verdade. A luz ao redor de Clara piscava, pulsando em harmonia com seu coração acelerado. Ela sabia que algo grande estava para acontecer, mas não tinha ideia do que. O estranho, seu protetor, estava ali, firme, os olhos fixos em seu pai adotivo, que se aproximava cada vez mais, parecendo uma tempestade prestes a estourar. Clara, não se deixe levar por isso! Gritou sua mãe, agora transbordando em desespero. Mas Clara estava paralisada, tentando entender o que estava prestes a desmoronar. A corrente ao seu pescoço brilhava intensamente, e em seu coração uma mistura de raiva e libertação a consumia. Então, um estrondo ecoou através do quintal. Clara virou-se instintivamente e seus olhos se arregalaram quando viu uma fissura gigantesca se abrindo no chão. A terra se partiu e uma luz brilhante emana de dentro da fenda, como se o próprio submundo estivesse sendo liberado. O que está acontecendo? Um dos seus pais gritou, ecoando a sombra do que quer que estivesse surgindo. A fissura pulou, o brilho ofuscante iluminando rostos aterrorizados. Clara não conseguiu olhar para o chão. O desconhecido a atraía, e em um momento de impulso, ela deu um passo adiante. Na mesma hora, uma explosão de energia a puxou, quase a jogando para o chão. Então ela viu um ser imenso e imponente emergia da fenda. Não era um demônio, mas uma figura conhecida. Era sua verdadeira mãe, a mulher que aparecia em suas visões. Mas enquanto a lembrança trazia um semblante familiar, algo estava terrivelmente errado. Seus olhos eram negros como a escuridão, e o poder emanando dela era quase opressivo. Clara, a voz soou como um trovão, reverberando por cada canto. Você finalmente respondeu ao chamado. Clara sentiu que a terra sob seus pés tremia. A corrente ao seu redor pareceu aquecer de uma maneira familiar. Mãe, ela murmurou, a realidade começando a desmoronar ao seu redor. Você não pode ficar com eles. Você pertence a mim, ao nosso legado. A expressão de sua mãe era tanto de raiva quanto de amor intenso, como se ela desejasse desesperadamente que Clara seguisse seu chamado, enquanto almejava fugir da família que a havia rejeitado.
A consciência de Clara se desfez em confusão. Mas quem são eles, então? O choque a consumia. As palavras de seu pai ecoavam em sua cabeça. Ele tinha razão? Ela nunca foi uma filha. Eles asseguraram. A mãe a olhar gélido. Mas você deve ser o que nasceu para ser. A escolha é simples. Continue com eles ou venha comigo e descubra a verdade sobre seu poder. A tensão cresceu. Cada segundo se estendendo como uma corda esticada, esperando por uma ruptura. O estranho a observava, ansioso, mas havia algo em seu olhar que a desorientava. Ele tinha um conhecimento que Clara não compreendia ainda. A certeza de que a bondade em seu olhar poderia esconder uma desconfiança. Não, Clara! Não a siga! Gritou sua mãe adotiva, mas a urgência em sua voz parecia ser apenas medo. Você sempre foi diferente, Clara. O estranho finalmente falou, sua voz agora grave. Mas é dela que você deve se afastar. Ela é a fonte de sua dor. A explosão de sentimentos a inundava. A verdade era um campo de minas. Cada passo poderia detonar algo mortal. Conforme sua verdadeira mãe se aproximava, a luz na corrente em seu pescoço iluminou o quintal, desenhando sombras distorcidas pelos rostos de sua família adotiva em pânico. Clara estava à beira de uma escolha que mudaria não só sua vida, mas também o destino da cidade e do legado que estava prestes a reivindicar. O que ela faria agora? Um profundo rugido ecoou quando as sombras começaram a se mover. Era como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração, esperando. E no fundo de sua mente, Clara sabia que a verdade, essa verdade, poderia ser devastadora, mais do que ela jamais imaginou. Clara estava no meio de uma tempestade emocional. A visão de sua verdadeira mãe, surgindo do chão, a deixava paralisada. A cidade ao redor parecia ter murchado, como se esperasse pela decisão dela, como se toda a vida estivesse prestes a mudar. Você precisa vir comigo. A voz de sua mãe reverberava. Você não é como eles. Você é mais forte. Clara lutava para processar tudo. A corrente em seu pescoço brilhava, pulsando como um coração. Mas a verdade que estava prestes a se revelar a atormentava. O que você quer dizer com isso? As palavras saíram em um sussurro trêmulo. Eles esconderam quem você realmente é. A mulher avançou, suas sombras dançando. E agora eles vão pagar por isso. A tensão no ar era palpável. A família adotiva estava em choque. As mãos de seu pai estavam tremendo, enquanto sua mãe adotiva se encolhia, como se uma serpente prestes a atacar a tivesse engolido. Clara sentiu o horror se espalhar como veneno. O quê? Mas estavam escondendo. Então um estrondo cortou a noite. A fissura que antes se abria no chão começou a se expandir. O chão tremeu sob seus pés e Clara teve que se equilibrar. No meio do caos, algo espetacular aconteceu. Uma luz dourada começou a sair da caixa que estava a seus pés. A corrente ao redor de seu pescoço ofuscou todos os outros brilhos. De repente, uma figura emergiu daquela luz. Clara não podia acreditar no que via. Era ela mesma, uma versão dela mesma. Mas mais velha e poderosa, com uma presença que a fazia sentir medo e admiração ao mesmo tempo. Você não pode fugir de quem você é, Clara.
A versão mais velha disse, sua voz como um eco de um futuro possível. Então, o inesperado ocorreu. A figura de sua mãe, com os olhos escuros, gritou: "Não, isso não pode acontecer!" E em um movimento rápido, as sombras ao redor dela ganharam vida. Clara viu as sombras se transformar em criaturas, como monstros vindos de um pesadelo. Elas se lançaram na direção da versão mais velha de si mesma. "Clara, agora! Use seu poder!" A figura mais velha gritou. E nesse momento, Clara sentiu a energia dentro dela explodir. A corrente ao seu pescoço lançou um brilho tão intenso que iluminou o quintal, revelando verdades que estavam escondidas na escuridão. As criaturas atacavam, mas Clara estava protegida pela luz que emanava dela. E no auge do confronto, tudo desabou. A cidade tremeu e com ele uma verdade devastadora se tornou aparente. Enquanto Clara se movia com a energia que nunca soubera que possuía, uma voz ecoou dentro dela. "Você não é filha deles. Você é filha da escuridão." A revelação a cortou como uma faca. As sombras da sua mãe agora pareciam se contorcer, como se estivessem alimentadas pelo seu medo. "Você nunca me pertenceu, Clara. Você é fruto de um pacto, uma arma para controlar o que está por vir." As palavras a atingiram como um raio. A verdade se afunilava em sua mente. Como isso era possível? A conexão que ela tinha com seus pais adotivos. Cada momento de dor, cada palavra cortante. Tudo fazia sentido agora. "Vocês me usaram!" ela gritou. "Vocês não são minha família." Naquele instante tudo girou. A batalha interna de Clara entre sua verdadeira mãe e a luz dentro dela estava em um ponto crítico. Mas antes que pudesse decidir, um relâmpago iluminou o céu, ecoando no ar carregado. Clara olhou para sua mãe de verdade. A determinação em seu olhar misturava-se com a raiva. Então, algo se estilhaçou na esfera de energia que a cercava. A conexão, a verdade sob sua linhagem. Tudo estava à beira de colapsar. Ela tinha que escolher: ficar com a família que teve ou absorver o poder da criação e do desespero. A luz e a sombra se confrontavam, enquanto Clara se via sendo puxada em direções opostas. E, no momento de escolha, a cidade gritou: "Clara!" A voz do estranho cortou o tumulto. "Você precisa decidir agora!" Com o coração na garganta, Clara percebeu que a resposta não estava clara. O futuro estava se desvanecendo e tudo o que ela sempre acreditou estava em perigo. O choque das revelações a deixava sem fôlego. O que mais estava escondido? Havia muito mais em jogo do que apenas sua identidade. Alguma coisa maior estava prestes a ser revelada. Clara estava no meio de uma tempestade emocional. A visão de sua verdadeira mãe surgindo do chão a deixava paralisada. A cidade ao redor parecia ter murchado, como se esperasse pela decisão dela. Como se toda a vida estivesse prestes a mudar. "Você precisa vir comigo!" A voz de sua mãe reverberava. "Você não é como eles! Você é mais forte!" Clara lutava para processar tudo. A corrente em seu pescoço brilhava, pulsando como um coração. A verdade que estava prestes a se revelar a atormentava. "O que você quer dizer com isso?" As palavras saíram em sussurro trêmulo. "Eles esconderam quem você realmente é." A mulher avançou, suas sombras dançando. "E agora eles vão pagar por isso." A tensão no ar era palpável. A família adotiva estava em choque.
As mãos de seu pai estavam tremendo, enquanto sua mãe adotiva se encolhia, como se uma serpente prestes a atacar a tivesse engolido. Clara sentiu o horror se espalhar como veneno. O que mais estavam escondendo? Então, um estrondo cortou a noite. A fissura que antes se abria no chão começou a se expandir. O chão tremeu sob seus pés e Clara teve que se equilibrar. No meio do caos, algo espetacular aconteceu. Uma luz dourada começou a sair da caixa que estava a seus pés. A corrente ao redor de seu pescoço ofuscou todos os outros brilhos. De repente, uma figura emergiu daquela luz. Clara não podia acreditar no que via. Era ela mesma, uma versão dela mesma, mas mais velha e poderosa. Com uma presença que a fazia sentir medo e admiração ao mesmo tempo. Você não pode fugir de quem você é, Clara, a versão mais velha disse, sua voz como um eco de um futuro. Possível. Então, o inesperado ocorreu. A figura de sua mãe, com os olhos escuros, gritou: "Não, isso não pode acontecer!" E em um movimento rápido, as sombras ao redor dela ganharam vida. Clara viu as sombras se transformar em criaturas, como monstros vindos de um pesadelo. Elas se lançaram na direção da versão mais velha de si mesma. "Clara, agora use seu poder!" A figura mais velha gritou, e nesse momento, Clara sentiu a energia dentro dela explodir. A corrente ao seu pescoço lançou um brilho tão intenso que iluminou o quintal, revelando verdades que estavam escondidas na escuridão. As criaturas atacavam, mas Clara estava protegida pela luz que emanava dela. E no auge do confronto, tudo desabou. A cidade tremeu e, com ele, uma verdade devastadora se tornou aparente. Enquanto Clara se movia com a energia que nunca soubera que possuía, uma voz ecoou dentro dela. "Você não é filha deles! Você é filha da escuridão!" A revelação a cortou como uma faca. As sombras da sua mãe agora pareciam se contorcer, como se estivessem alimentadas pelo seu medo. "Você nunca me pertenceu, Clara. Você é fruto de um pacto, uma arma para controlar o que está por vir." As palavras a atingiram como um raio. A verdade se afunilava em sua mente. Como isso era possível? A conexão que ela tinha com seus pais adotivos. Cada momento de dor, cada palavra cortante, tudo fazia sentido agora. "Vocês me usaram!" ela gritou. "Vocês não são minha família!" Naquele instante, tudo girou. A batalha interna de Clara entre sua verdadeira mãe e a luz dentro dela estava em um ponto crítico. Mas antes que pudesse decidir, um relâmpago iluminar o céu, ecoando no ar carregado. Clara olhou para sua mãe de verdade. A determinação em seu olhar misturava-se com a raiva. Então, algo se estilhaçou na esfera de energia que a cercava. A conexão, a verdade sobre sua linhagem, tudo estava à beira de colapsar. Ela tinha que escolher: ficar com a família que teve ou absorver o poder da criação e do desespero. A luz e as sombras se confrontavam, enquanto Clara se via sendo puxada em direções opostas. E, no momento de escolha, a cidade gritou. "Clara!" A voz do estranho cortou o tumulto. "Você precisa decidir agora!" Com o coração na garganta, Clara percebeu que a resposta não estava clara. O futuro estava se desvanecendo, e tudo o que ela sempre acreditou estava em perigo. O choque das revelações a deixava sem fôlego. O que mais estava escondido? Havia muito mais em jogo do que apenas sua identidade. Alguma coisa maior estava prestes a ser revelada.
Nesse exato instante, o céu se abriu. Uma luz intensa desceu. Não era do tipo que trazia conforto, mas uma aura ameaçadora, como um monstro despertando. A cidade inteira parecia tremer sob a força daquele brilho, enquanto criaturas de sombras rodeavam Clara e sua mãe. O estranho a olhava claramente, dividido entre a urgência da situação e o horror do que estava para acontecer. Ela tropeçou, quase perdendo o equilíbrio. O que era aquilo? Uma onda de poder ou um aviso? E então a confirmação de um destino sombrio começou a surgir diante de seus olhos. Clara olhou para a corrente em seu pescoço e a figura de sua versão mais velha, como um eco distante, continuava repetindo: "Você não pode fugir da sua verdade." Duas memórias se cruzavam em seu peito. A conexão de sua escolha se tornava um grilhão. De repente, Clara se lembrou de algo que viu em uma visão. Uma cena que misturava sua memória com uma ideia insuportável. Um rosto familiar surgiu na sua mente. Alguém que foi expulso. Alguém que ela não podia ignorar. "Não! Não é possível!" ela sussurrou, o desespero crescendo à medida que a realidade se impunha. O estranho, percebendo seu terror, aproximou-se, suas palavras cortando através do caos. "Você não sabe ainda. A verdade sobre você é mais que você pode imaginar. Não é só uma questão de linhagem." E assim, enquanto a luz do céu descia sobre ela, Clara, já à beira da escolha, sentiu todo seu mundo desmoronar. O chão sob seus pés se abriu mais uma vez, revelando algo sombrio e assustador. O choque foi profundo. O que ela pensava que era uma batalha pessoal era, na verdade, o prelúdio de algo muito maior. Alguém oferecera um sacrifício em seu nome. E o peso disso a sufocava. A cidade tremia e, com isso, a sanidade de Clara também. "Mas quem eu realmente sou?" O grito reverberou. E a resposta estava mais próxima do que ela imaginava, mas não era o que ela quis ouvir. Clara ficou paralisada, a tensão no ar pressionando seus pulmões. O estrondo da fissura diante dela era como um grito, e o brilho crescente a envolvia. Quem eu realmente sou? O desespero quase a sufocava. Do fundo da fenda, sua verdadeira mãe estendeu a mão e Clara sentiu um fio na espinha. "Você precisa vir comigo, Clara. O verdadeiro poder não pode ser contido." Mas no seu coração havia uma batalha intensa. Sua família adotiva, com expressões de pânico, estava a poucos passos de distância, e o estranho observava como se pudesse ver através dela, percebendo a luta interna. Então, a visão de sua versão mais velha se tornou mais vívida. "Não a siga!" ela gritou, mas a outra Clara já estava começando a brilhar com uma luz dourada, ofuscando a densa escuridão ao redor da mãe que emergia. O que estava acontecendo? "Clara, escute!" o estranho falou, o pânico na voz. "A verdade é mais complicada do que você imagina." Mas tudo parecia confuso. Um turbilhão de emoções. E a cidade dela tremeu sob a pressão dos elementos que a cercavam. E então, como um relâmpago cortando o céu, a verdade mais chocante irrompeu em sua mente. A fenda se expandiu e começou a liberar um som profundo e quase hipnótico. Clara olhou para o estranho e seus olhos se arregalaram. "Espere, você também não é quem diz ser."
Mas antes que ele pudesse responder, uma sombra maior surgiu do abismo. Aquilo não era sua mãe, nem a Clara mais velha. Era uma figura colossal, uma entidade com um olhar que carregava a dor de 1000 vidas. Seu olhar era tão penetrante que Clara sentiu sua alma estremecer. Você não sabe ainda? Clara! A voz da entidade ecoou, reverberando. Não dilemas familiares nem escolha simples. Você é parte de algo maior. Seu pai adotivo, sua mãe, eles não estão apenas tentando protegê-la. Eles esconderam o verdadeiro motivo pelo qual você foi enviada aqui. Os rostos de seus pais adotivos esmaeciam. O terror misturado à confusão. Clara lembrou-se de momentos, sussurros que ela não havia entendido antes. Eles a acharam em um momento de vulnerabilidade e, em vez de protegê-la, a usaram como uma moeda de troca. O peso da revelação pareceu esmagá-la. O que ela estava ouvindo? A energia dentro dela aumentou, misturando-se com a fúria em seu coração. Vocês me usaram! Clara gritou, olhando para seus pais adotivos. A verdade se desenvolvia como um pesadelo, revelando o horror de sua linhagem e o jogo fatídico que a unia a eles. Do lado oposto, o estranho balançou a cabeça, visivelmente afetado. Clara, isso não é o que parece. Eu sou! Mas a fala dele foi interrompida quando a figura colossal começou a absorver a luz ao seu redor, desviando a atenção. A tensão explodiu. A chuva de luzes douradas começou a girar em torno de Clara e a fenda a devorava, tudo ao seu redor, aos poucos se desintegrando. Você é a chave! A voz estrondosa tornou-se mais intensa, preenchendo o espaço entre eles. E sua escolha agora determinará o destino. Clara olhou para todos, a conexão que pensava ter, as mentiras e os segredos que desmoronavam à sua volta. De repente, ela sentiu um puxão em seu coração, um grito de angústia sobre o que estava para acontecer. E no auge de tudo, uma nova explosão de luz irrompeu. Não era mais dourado, mas um vermelho intenso, quase carmesim, cortando o céu, e a cidade gritou. Clara viu seu próprio reflexo na luz, mas não era a ela mesma que reconhecia na imagem. Era alguém completamente diferente e de coração enlouquecido. Eu sou a verdadeira herdeira da escuridão. A figura ressoava e, nesse instante, tudo fez sentido. Ela não só desafiava sua linhagem, mas desafiava a própria escuridão que a moldou. A revelação deixava um eco doloroso. Clara não sabia o que significava, mas a cidade estava em lágrimas e cada alma sentia que a verdade estava prestes a ser revelada. Tudo que ela acreditava saber desmoronava sob seus pés. E pela primeira vez, a escolha não era mais apenas dela. O que havia nos recessos sombrios de seu ser estava se revelando, e a próxima decisão seria a mais impactante de todas. A luz vermelha iluminava a cidade, formando sombras distorcidas que dançavam nas paredes. Clara estava presa em uma tempestade de emoções, seus pensamentos girando como um furacão. Eu sou a verdadeira herdeira da escuridão! As palavras reverberavam, ligando-a a algo que ela sempre sentira, mas nunca compreendeu verdadeiramente. As criaturas de sombra avançaram, mas Clara estava envolta em um brilho intenso. O poder dentro dela pulsava, e a visão de sua versão mais velha a encorajava. Não desista de você, a escolha é sua.
O chão tremia sob seus pés e a fissura a cercava, como se o próprio mundo estivesse prestes a desmoronar. Ela teve a sensação de que a resposta estava mais próxima do que pensava. Mas o que é essa verdade? Então, uma explosão ofuscante irrompeu da fenda e a figura de sua verdadeira mãe se contorceu. Você não sabe o que está fazendo! Sua voz estava carregada de desespero. Antes que Clara pudesse questionar, tudo adquiriu uma nova dinâmica. Uma sombra emergiu das profundas trevas da fissura. E quando a luz se dissipou, uma nova figura apareceu. Uma mulher com um olhar familiar. Não! A versão mais velha de Clara gritou, seus olhos arregalados em horror. Você não pode estar aqui! E naquele momento a verdade se desvelou como um manto tingido de sangue. A mulher parada à frente de Clara era sua avó, uma figura mítica e poderosa que havia sido dada como perdida há muitos anos. Todos na cidade conheciam os sussurros sobre sua magia antiga, mas ninguém comentava que ela havia sido sacrificada pelos próprios pais de Clara para garantir a segurança dela. Você é filha de uma traidora, a avó exclamou com raiva. Eu vim para resgatar o que é meu. A revelação explodiu dentro de Clara como um soco no estômago. O rosto de sua avó, uma mistura de amor e desprezo, a deixava dividida. Aquilo a desestabilizava. O que quer dizer? Eles me usaram. Sua voz tremia e a dor dilacerava seu coração. Eles esconderam a verdade por medo, gritou sua avó. E eu fui sacrificada para que você tivesse poder. Agora você precisa abandoná-los antes que seja tarde demais. Um murmúrio percorreu a multidão. A família adotiva de Clara assistia. Seus olhares eram de horror e negação. Clara! Seu pai adotivo gritou, pânico irrompendo em sua voz. Ela está mentindo! Não a escute! Mas Clara estava paralisada. Sua mente girava. Sua avó tinha razão? Havia algo a mais que não conhecia? As sombras dançavam ao seu redor, como se a cidade inteira estivesse observando, esperando sua escolha. Ela olhou para o céu. O vermelho intenso parecia chamar por ela, como um lembrete constante de que o destino a aguardava. Você não pode deixar que eles aprendam. A avó insistiu, estendendo a mão, uma promessa de liberdade em seus braços. Juntas, nós podemos quebrar os grilhões que te ataram a eles. Clara sentiu a pressão se intensificar, um aperto no peito que quase a fez desmaiar. As palavras da mulher a tentavam, mas algo dentro dela hesitava. Era uma linha tênue entre amor e traição. O brilho em sua corrente pulso ainda mais forte. Como se estivesse abrindo um portal para algo mais grandioso e talvez mais assustador. E assim, no centro do caos, Clara teve um vislumbre do que poderia ser. O que aconteceria se escolhesse sua avó? Ela se tornaria uma porta para um potencial desconhecido. E se essa escolha significasse a ruína de tudo o que conhecia? Será que poderia ser capaz, em seu novo caminho, de libertar a cidade do ciclo de sombras que a aprisionava? Nesse momento crucial, o silêncio ensurdecedor foi quebrado por um novo grito. Um grito que não era dela, mas que ecoou como se viesse do próprio âmago da cidade. Clara, escolha agora! O mundo ao seu redor parecia girar, e Clara percebeu que a decisão a pressionava como uma tempestade à espreita. Ela estava prestes a fazer uma escolha que mudaria seu destino e o da cidade para sempre. E mesmo que a verdade estivesse prestes a ser revelada, o preço a ser pago nunca foi. Quão alto!
A luz vermelha iluminava a cidade, selando um destino alternativo para Clara. O silêncio pesado a envolvia e tudo o que ela sabia estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Clara, escolha agora! O grito do estranho cortou o ar, mas a dúvida a paralisava. Sua avó esperava, armando-se com um poder ancestral, enquanto a cidade parecia respirar, ansiosa pelo seu próximo movimento. Ela olhou para a fenda que se expandia, sentindo a energia vazar como um fenômeno natural impossível de ignorar. O medo e a raiva pulsavam dentro dela. A verdade estava em chamas. Havia algo ali que a inquietava, uma sombra atrás de cada palavra dita. O que mais havia por trás daquela história? Então, algo súbito interrompeu a intensidade do momento. Um tremor no chão se intensificou e o céu explodiu em uma erupção de luz intensa e uma sombra negra surgiu da fissura. Era uma figura qualquer coisa menos humana, com olhos pulsantes que pareciam capturar toda a história da cidade. Clara nunca viu nada parecido. O ar ficou pesado, a tensão insuportável enquanto a criatura lentamente avançava. E quando ela olhou para a sombra, reconheceu um padrão. Não, isso não pode ser! Gritou a versão mais velha de Clara, enquanto a criatura levantava a mão, revelando cicatrizes profundas, marcas de uma batalha antiga. Era uma cópia de Clara, mas havia algo grotesco, uma verdade horrenda. A figura era uma versão futura dela mesma, distorcida pelo próprio poder que não soubera controlar. Era Clara que poderia se tornar se não tomasse cuidado. Todos ficaram em silêncio, espantados. Eu sou a única que pode abrir a fenda! A criatura gritou e sua voz soou como um eco do passado. Você não percebe? Eu sou sua herança! O coração de Clara disparou. As palavras reverberavam em sua mente. Um eco de cada escolha, cada jornada que ela fez. Não, você não pode ser eu! Ela negou, mas a criatura avançou. Seu olhar cheio de desespero. Estou presa e você pode me libertar! As criaturas de sombras recuarem, ansiosas e confusas, enquanto a cidade respirava pesadamente diante da revelação devastadora. Seus pais adotivos, paralisados pela cena, trocavam olhares assustados. O estranho estava ali, assistindo. O fio de sua vida deslizava diante dela, um ciclo vicioso de poder e dor. E tudo era por causa daquela maldita linhagem! Você é a chave, Clara, a criatura continuou, sua voz agora sendo um sussurro envolvente. E você está prestes a fazer a mesma escolha que eu fiz, mais cedo ou mais tarde. Eu só estou aqui para te ajudar a escapar. Isso não é ajuda! Isso é manipulação! Clara gritou. Suas palavras ecoando nas sombras como se esperassem um retorno. O que mais ela não sabia? Como poderia libertar-se de aquele fardo? Então seu pai adotivo deu um passo à frente, o medo se transformando em uma fúria indomável. Clara, não a escute! Ele apontou. Para a criatura, uma súbita dor em seus olhos. Ela é você, versão distorcida. Uma serpente que quer te manipular. A criatura se contorcia e tudo tomou um novo rumo. O olhar de Clara se firmou na verdade. Não podia confiar em ninguém. Ela estava sozinha nesta escolha. Você tem o poder de mudar isso tudo, Clara. As palavras da criatura ressoavam como um mantra, mas agora traziam dúvidas embutidas. O que aconteceria quando ela se libertasse? Deixaria sua vida para trás? E se a verdade sobre sua linhagem a tornasse mais forte ou mais fraca? O que mais estava escondido por trás de toda essa história?
Então, em um momento de pura adrenalina, as sombras se tornaram caóticas. A cidade gritou em um clamor coletivo, como se o tempo tivesse parado, e tudo que Clara sabia estava à beira de se desmoronar. E no fundo de sua mente, a sensação de que essa decisão não era só dela a perturbava. Ela teria que encarar a si mesma, não apenas para proteger a cidade, mas para descobrir o que realmente significava ser Clara. E no instante em que tinha a resposta, a luz se apagou, deixando apenas as sombras como testemunhas do que estava por vir. A luz vermelha iluminava a cidade, selando um destino alternativo para Clara. O estranho cortou o ar, mas a dúvida a paralisava. Sua avó esperava, armando-se com um poder ancestral, enquanto a cidade parecia respirar, ansiosa pelo seu próximo movimento. Ela olhou para a fenda que se expandia, sentindo a energia vazar como um fenômeno natural impossível de ignorar. O medo e a raiva pulsavam dentro dela. A verdade estava em chamas. Havia algo ali que a inquietava. Uma sombra atrás de cada palavra dita. O que mais havia por trás daquela história? Então, algo súbito interrompeu a intensidade do momento. Um tremor no chão se intensificou, e o céu explodiu em uma erupção de luz intensa. Quando a brilhosidade se dissipou, Clara riu. Uma figura conhecida, impossível de ignorar. Era sua mãe adotiva. Mas ela não estava sozinha. Atrás dela, seus parceiros, pessoas que Clara acreditava serem amigos, também estavam presentes. Todos segurando algo nas mãos, uma espécie de bastão, iluminado por uma energia negra que emanava de suas palmas. Não! Não pode ser! A avó da Clara gritou, seu rosto se contorcendo de desespero. Eles são... Silêncio! Gritou sua mãe adotiva, interrompendo-a com uma voz que Clara nunca tinha ouvido antes. Uma voz dura e cheia de autoridade. Queremos protegê-la, Clara. E nós sabemos quem você realmente é. Clara sentiu seu coração gelar. O que vocês estão tentando dizer? A pergunta saiu como um sussurro, mas seu olhar estava fixo em sua mãe, buscando a verdade. Era como se o chão tivesse se desfeito sob seus pés. Você não é uma simples herdeira de poder. Você é a chave para um reino de escuridão que está prestes a emergir. Você é a filha de um pacto que selamos há décadas. A mãe adotiva estava agora ofegante, mas firme em sua declaração. A confusão se transformou em indignação e dor. Vocês me usaram! Sempre me trataram como se eu fosse menos. Clara gritou, a revolta incendiando suas palavras. Mas a mãe apenas observou, a raiva agora se transformando em tristeza. Foi por amor, Clara. Se você não entender isso, você e essa cidade estarão em grande perigo. O poder que temos aqui não é só para nós. É para proteger o que vem. Então as sombras ao redor começaram a se contorcer. A figura distorcida da Clara que veio do abismo agora olhava para suas origens, e um rugido imenso ecoou através da fissura. Você está sendo enganada, Clara. Eles são a verdadeira escuridão, os monstros que devem ser parados. Clara estava dividida, a luz e a escuridão se chocando dentro dela. Se vocês não me querem, se eu sou uma arma, então o que sou eu realmente? Sua voz estava cheia de desespero. De repente, um grito cortou o ar. A criatura grotesca se lançou em direção a seus aliados, mas foi sua avó que, em um gesto inesperado, ergueu o bastão e, numa explosão de luz, revelou uma verdade ainda maior. As sombras não eram só criadas.
Eram fragmentos de almas perdidas, cada uma presa na cidade, alimentando-se de medo e desespero. Clara percebeu. Cada uma delas tinha a ver com sua família adotiva. Esses são seus ancestrais que foram sacrificados. A avó gritou, um olhar de fúria em seus olhos. E agora será a sua escolha: permanecer cativa nessa vergonha ou libertar todos nós e construir um novo legado. A revelação a atingiu como um soco no estômago. A escolha nunca foi só dela. Era uma batalha não apenas por sua identidade, mas por todos aqueles que vieram antes. Sua família estava escondendo a verdade, e isso colocava a cidade em risco. O chão começou a tremer e Clara, ainda confusa, sentia a urgência de uma decisão que mudaria tudo. E enquanto o céu chorava, a linha entre luz e escuridão se tornava cada vez mais tênue. Clara sabia que o futuro da cidade e a verdade sobre quem era dependiam de um movimento ousado. O que ela faria agora? Como a luz e a escuridão encontrariam equilíbrio? Clara respirou fundo, o coração disparado. A tensão no ar era palpável, quase como um fio prestes a se romper. A cidade inteira parecia em choque. O silêncio era ensurdecedor. Ela olhou para a figura distorcida que emergia do abismo. Seus olhos refletiam a dor de todas as escolhas feitas, e ela sentiu que sua vida estava em jogo. "Você é a chave, Clara!" A criatura gritou, sua voz gélida atravessando o caos. "Liberte-se desse fardo, venha comigo e conheça seu verdadeiro poder." O chamado era tentador, e por um momento Clara hesitou, mas o olhar de sua avó, cheio de determinação e dor, cortou sua dúvida como uma lâmina. "Clara, não!" gritou sua mãe adotiva, seu rosto contorcido entre o medo e a necessidade de proteger o que, afinal, ela acreditava ser sua filha. Mas para Clara, essas palavras soavam como correntes. Todo o peso das revelações a esmagava. "Como vocês puderam? Como puderam me esconder isso?" A indignação brotou e um calor crescente se espalhou por seu corpo. A fenda, antes limitada, agora parecia uma porta para um novo mundo de possibilidades e destinos. "Por quê?" "O medo nos moveu!" gritou sua mãe adotiva, a voz embargada. "Materiais para cicatrizar feridas antigas, Clara. Você precisa entender." Mas Clara não queria mais ser um instrumento em mãos alheias. Enquanto tudo ao seu redor tremia, ela ergueu a cabeça. O que mais poderia ela perder? "Você só tem uma escolha a fazer", repetiu a versão mais velha de si mesma. "Lide com a dor da verdade ou escolha a ignorância." O tempo parecia parar. Clara sentiu a fenda se expandindo, como se o próprio universo estivesse implorando por sua decisão. Ela olhou nos olhos da figura grotesca, entre raiva e compaixão. "Não serei mais uma peça de um jogo que não escolhi." Com um movimento firme, Clara estendeu a mão, a luz envolvendo-a de forma intensa. "Eu sou mais do que isso!" gritou, seu coração pulsando em sintonia com a energia ao seu redor. Nesse momento, uma onda de luz dourada irrompeu de seu corpo. As criaturas de sombra hesitaram e a cidade, de repente, vibrava com a intensidade da sua decisão. Uma explosão de som e luz a envolveu, e ela sentiu a conexão se quebrar. A fenda se fechou. As sombras foram sugadas de volta, e com elas, toda a sujeira do passado. Clara percebeu que ela não estava apenas salvando a cidade, estava libertando a si mesma. A verdade de sua linhagem agora era um manto que ela poderia vestir, não como um fardo, mas como a
A armadura que sempre necessitou. Quando a luz dissipou, tudo estava em silêncio. Clara olhou ao redor. Sua família adotiva estava devastada, mas havia um alívio em seus corações. O estranho estava ali também, observando. A cidade, uma vez envolta em sombras, agora parecia respirando livremente. Você não está sozinha, Clara. Isto é apenas o começo, disse o estranho. Seu olhar terno. A luz do amanhecer começou a aparecer no horizonte, e uma nova era se anunciava. Clara sorriu, sentindo que, mesmo com as feridas do passado, ela tinha o controle do próprio destino. A herança não a definiria, mas a fortaleceria. Enquanto se afastava, uma nova sensação de esperança e determinação a envolvia. Ela se virou uma última vez para a cidade. Suas raízes agora ancoradas em um novo futuro. E no fundo do coração, uma pergunta pairava. O que mais está por vir? E é isso! Agora que você conheceu o fim dessa jornada incrível, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vem por aí. Esmague o botão de like agora e ajude o algoritmo a espalhar essa mensagem. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Sua participação é fundamental. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com suas ações. Vamos juntos construir algo incrível.